Vamos dar continuidade ao nosso curso da NR5. Neste vídeo, vamos apresentar como é o processo eleitoral para a escolha dos membros da CIPA. O empregador deve convocar eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no mínimo 60 dias antes do término do mandato atual. A empresa estabelece como comunicará o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional da qual os empregados fazem parte. O presidente e o vice-presidente da CIPA escolhe dentre os membros da CIPA, em até 55 dias antes do término do mandato em curso, a comissão eleitoral, que se responsabilizará pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. O processo eleitoral observará as seguintes condições: publicação e divulgação do edital em locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante e garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. A eleição deverá ser realizada em dia normal de trabalho, respeitando os horários e turnos em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. O voto deve ser secreto. A apuração dos votos deve ser realizada em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral. É permitida a eleição por meio eletrônico. Os documentos referentes à eleição devem ser guardados por 5 anos. Em havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos, e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA. Compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação quando for o caso. Em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias a contar da data da ciência, garantidas as inscrições anteriores. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. Assumirão as condições de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados e não eleitos
serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Resumindo, neste vídeo apresentamos como deve ser o processo eleitoral, sua preparação, condução e como denunciar possíveis irregularidades neste processo. Agora, você deve ler a NR5 de 5.38 até o 5.45 para complementar seu entendimento. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SESMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. No próximo vídeo desta aula, vamos tratar do caso de contratantes e contratadas. Muito obrigado e até lá!